Eu sou uma imagem que aparece e desaparece. Eu sou uma imagem que fazem desaparecer, mas que nunca querem que apareça. Eu sou todas essas imagens que tentam matar, mas que permanecem vivas. Meu nome é Joedson Kelvin e esse é mais um vídeo do meu canal no YouTube, Língua Solta. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Língua Solta. E o assunto de hoje é sobre a minha imagem difícil de lidar. Na minha infância, eu não me recordo bem de que tipo de criança eu era. Eu tenho de resquício apenas as fotografias e os relatos da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das mulheres que viveram na minha vida e me conheceram na infância. Eu olho para essas fotografias e vejo um garoto muito calado, muito fechado, sem muito movimento. Eu não sabia que tipo de movimento ele fazia e muito menos que tom tinha a sua voz. Eu não me recordo de quase nada, de que criança, visualmente, internamente, eu era. Mas, claro, eu guardo algumas lembranças, alguns movimentos. E esse esquecimento de qual tipo de imagem corporal, de qual tipo de imagem infantil, veio até a adolescência e até um tempo desses. Quando eu cheguei na adolescência, eu já queria falar muito, queria me posicionar, porque eu estava começando a construir um ciclo social de colegas, de amigos, de pessoas do restante do mundo. Eu comecei a ver um mundo mais de perto. Mas que mundo é esse que eu comecei a ver? Um mundo que queria moldar aquela minha imagem que eu nunca tinha visto. Eu saí de uma imagem inocente de muito silêncio a uma imagem que estava começando a querer ser bonita e falante. E eu comecei a ceder a ideia de que eu deveria seguir o padrão de beleza 100% perfeita e 100% falante. Bonita de se ver. E aí vieram as químicas do cabelo para tentar baixar aquele cabelo alto e tentar disfarçar aquele rosto que, além do cabelo cacheado, era um rosto oleoso, cheio de espinhas, nada agradável de se ver. Nas redes sociais eu seguia aquelas pessoas que eram a referência da beleza, era a referência de ter o rosto bonito, fazer o carão do mesmo jeito, o sorriso do mesmo jeito, mas eu percebia que eu nunca alcançava aquela beleza fotográfica. Estranho que eu me achava igual, mas ao mesmo tempo, quando eu olhava lá no fundo, eu estava muito distante de ser, no mínimo, parecido. Na minha casa nunca foi comum ter espelho, e meu espelho sempre foi aquelas pessoas que me diziam como é ser bonito, que é ser branco, que é ter o rosto bem lisinho, que é ter o sorriso bem perfeito e o cabelo escorrido. Cheguei aos 20 anos ainda crendo na ideia que eu estava numa corda bamba da beleza e que eu devia me equilibrar. Primeiro que eu tinha medo da rejeição e tinha o desejo de estar cada vez mais próximo de uma imagem que tinha sido me dada, de um espelho que tinha sido me mostrado, para que eu ganhasse o like de quem eu seguia, mas não me seguia. E aí, com o passar dos anos, começaram a surgir pessoas, abençoadas pessoas, que tentavam me mostrar que eu era meu próprio espelho, que eu era a minha própria foto, que eu era a minha própria imagem. Eu negava, eu era resistente, porque eu temia perder aquelas que eram meus espelhos por toda uma vida. Eu olho hoje e penso, mas que tolice pensar que eu temia perder as imagens e os corpos e as pessoas que eram meu espelho, e não chorava e não lamentava nunca ter encontrado a minha própria imagem. Inúmeras vezes eu até tentei tirar a progressiva, eu até tentei deixar meu cabelo natural como ele chegou ao mundo, mas eu não conseguia. Eu cedia, eu recuava. Eu até dizia que eu tinha cansado de gastar. Não tanto de gastar dinheiro, mas de submeter a certos procedimentos que eu estava cansado de fazer e também estava cansado de ser aquilo que eu não era. Até porque eu sabia que eu não era aquilo que de fato Joedson Kelvin era. Eu recuei várias vezes, eu me neguei a tirar a progressiva, a deixar de fazer e deixar meu cabelo esticado, que nunca ficava tão liso quanto aquele cabelo liso que me diziam que era o cabelo certo e bonito de se ver. E uma coisa que eu aprendi é que a rejeição fere e que, além de ferir, ela nos encurrala. A questão seguinte é bem pesada. E até hoje eu choro muitas vezes quando eu começo a lembrar desse episódio. Era um certo carnaval, em meio à multidão, uma amiga minha, que estava comigo, também negra, pediu para que eu levantasse as minhas mãos. Eu levantei as mãos, pensava que eu estava seguindo o protocolo de como me divertir num carnaval. E aí, quando a gente saiu da multidão e fomos para um local mais vazio, eu perguntei, por que tu me pediu para levantar as mãos? Eu inocente, né? E ela disse, porque os policiais que estavam perto da gente pensaram
que a gente ia roubar. E a gente tinha que levantar as mãos para que não pensassem que a gente era bandido. E aí eu vi meu chão cair. Finalmente eu estava me encontrando com uma imagem que eu nunca tinha visto e que me assustava porque estava sendo uma ameaça para outras pessoas e para a segurança daquele espaço. Eu voltei a viagem inteira refletindo sobre esse episódio que eu nunca tinha vivido e talvez eu tenha vivido e nunca tinha notado que eu vivi e passava por essas questões. E aí chegou o 7º semestre da faculdade e eu decidi escrever um trabalho científico para um evento que aconteceria em Salvador da Bahia. Eu vi a oportunidade de falar sobre mim, sobre pessoas negras, que assim como eu passaram por vários episódios de racismo e que em Salvador, numa cidade que a maioria são pessoas negras, eu ia tentar reconstruir e abraçar essa imagem que eu acabara de encontrar. Esse trabalho foi um divisor de águas para minha vida e para eu começar a reconstruir a minha imagem tão difícil de lidar e que eu nunca tinha conhecido. Me aprofundei tanto no assunto, chorei muito e me senti muito frágil e também muito ameaçado enquanto um corpo negro que acabara de se encontrar com si próprio. E quando eu recebi a aprovação desse evento, eu tirei definitivamente a progressiva do meu cabelo. E fui para Salvador. E me senti tão acolhido de um jeito que eu restaurei aquela imagem que antes foi uma ameaça, e até hoje é, para uma imagem que é minha imagem, minha própria imagem, que eu devo cuidá-la e protegê-la. Hoje eu ainda lido com uma série de questões. Tá vendo? Isso são os cães ferozes que tentam arruinar a minha imagem. Vê se dá pra escutar. Tá vendo? Até hoje eu lido com minha imagem com muito cuidado, até porque eu tenho muito medo e muitas feridas que ainda não foram curadas. E eu não vejo mais importância na rejeição. Mas eu tenho medo. Eu confesso que eu tenho muito medo porque minha imagem, pra toda uma vida, será sempre uma ameaça. E é nesse momento que eu não poderia deixar de falar nos meus irmãos e minhas irmãs negras que estão sendo assassinadas por serem negras, por todos eles e elas. E eu procuro força para continuar existindo e amando a minha imagem, e amando o meu corpo, e amando também a minha cor de pele. O medo pode até nos alcançar muitas vezes e tirar muitos de nós da jogada. Mas eu tô aqui para ser o porta-voz da minha criança que nunca se viu, do Joedson adolescente e do Joedson que está cada vez mais despertando. Eu tenho medo, sim, mas eu vou honrar a história de toda a minha ancestralidade, de todas aquelas e aqueles que morreram para que eu chegasse. É o momento que a nossa raiz sofre vários golpes, mas ela permanece forte, unida. E é isso, gente. Eu agradeço a quem me ouviu até aqui. E agradeço e peço desculpa pelo aquele Joedson que muitas vezes não queria ou até não podia se ouvir e se ver também. Não esqueçam de deixar o like, de deixar um comentário, de divulgar esse vídeo com tanto carinho e tanta verdade. E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Beijo!